no país, né, e vai desde a prospecção, mineração, processamento, conversão, enriquecimento, reconversão, fabricação e utilização de elementos combustíveis, né, incluindo o tratamento adequado dos seus rejeitos radioativos, né. Então, aqui estão os presidentes, né, diretores dessas instituições parceiras que construíram essa história, né. Também temos o projeto de construção com tecnologia nacional do reator nuclear de pesquisa, o IPEM-MB-01, né, em parceria com a Marinha do Brasil. O domínio da tecnologia da fabricação de elementos combustíveis e alvos de urânio para reatores nucleares de pesquisa, né, visando atender às necessidades de P&D, inovação, ensino, produtos e serviços tecnológicos e as demandas da medicina nuclear no Brasil, né. Temos também o projeto do reator multipropósito brasileiro, né, com sua futura instalação em área já concedida de 2 milhões de metros quadrados em Peró, com a cessão de parte dessa área pela Marinha do Brasil e parte também pelo nosso governo do estado de São Paulo, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né. Temos a fabricação e instalação de 19 elementos combustíveis tipo placa no reator nuclear de pesquisa IPEM-MB-01, simulando-se o funcionamento do núcleo do RMB, né? Então, isso foi outra parceria com várias instituições presentes aqui, ANB, CTMSP, FINEP, CENEM, IPEM e a Fundação Pátria, né? Tivemos também a segunda turma do programa de pós-graduação, Stricto Sensus, né, em mestrado profissional de tecnologia das radiações na saúde, né? 3.000 títulos de mestres e doutores outorgados no programa de pós-graduação, Stricto Sensus, em tecnologia nuclear, com a Universidade de São Paulo, né? O curso de engenharia nuclear, em 2021, né, torna-se uma realidade com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o IPEM, e aprovação e execução de projetos de arraste, né, com equipamentos multiusuários, modernização das instalações radiativas, nucleares, laboratórios, né, por meio da FAPESP, da FINEP, do CNPq e da Agência Internacional de Energia Atômica, né. Tem um destaque também que eu gostaria de fazer, antes de finalizar, a questão da nossa incubadora de empresas de base tecnológica, USP, IPEM, CETEC, né, com empresas que fazem a diferença nesse momento de desafios, né, decorrentes da pandemia e atendimento às necessidades imprescindíveis da população brasileira na área de saúde, né. Dentre os destaques também, nós gostaríamos de apresentar o lançamento do livro O IPEM e a Nanotecnologia, né. Então, eu vou pedir para a nossa equipe aqui projetar de TI, né, esse slide. Obrigado. Esse é o nosso terceiro livro, né, que conta a história do IPEM na área de nanotecnologia. Ele foi coordenado pelo Dr. Marcelo Linardi, né, com o prefácio do professor Dr. Ado Jório de Vasconcelos, né, que é um especialista, um expert nessa área de nanotecnologia, mundialmente reconhecido, né? E o Dr. Marcelo Linardi, né, com essa tarefa de pesquisador emérito, colaborador do Instituto, né, e também já foi nosso coordenador de pesquisa e desenvolvimento e ensino aqui do IPEM, né. O livro, ele conta a história da instituição nessa área de nanotecnologia, né, com trabalhos de P&D, inovação dos grupos de excelência que nós temos aqui nos 11 centros de pesquisa no Instituto, em parceria com várias instituições nacionais e internacionais, né, nas áreas de indústria, agricultura, saúde e meio ambiente, né, atendendo a demandas da sociedade, né. Como eu mencionei, né, o Dr. Marcelo Linardi coordenou outros 2 livros, né, o IPEM e a Inovação Tecnológica e o IPEM e a Saúde, tá? Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Linardi, né, pela valiosa contribuição e por registrar toda a história do Instituto nesses 3 livros, tá?
Também, né, aqui nós temos os coautores, tudo que participaram desse trabalho, né? E em seguida, né, eu gostaria de também nesse evento, que é uma tradição, né, no aniversário do IPEM, né, uma homenagem, né, e o reconhecimento do pesquisador emérito, né? Então, esse ano, né, com a participação dos gerentes de centro, né, e do CTA do IPEM, né, a homenageada será a doutora Maricel Rosa Figos de Barbosa, né? Mais um, por favor. Nós vamos ver um slide aqui da doutora Maricel. A doutora Maricel, né, ela ingressou no IPEM, né, em 1972, ela já está aposentada, né, desde 2009, e continua sendo extremamente atuante na área de radiofarmácia, né? Obrigado. Ela tem graduação em farmácia pela Faculdade de Química e Farmácia, né? Ela é especialista em radiofarmácia no grupo de medicina nuclear do Hospital Albert Einstein hoje, né? Ela foi gerente aqui da nossa produção de radiofármacos, né? Da diretoria de radiofármacos do IPEM, e também grande experiência na área de radiofarmácia, com ênfase em marcação de radioisótopos, de reatores e de ciclotron, gerador de radioisótopos e controle de qualidade. Tá? Então, o nosso intuito, né, ao homenagear a doutora Maricel, nós agradecemos a todos os profissionais do IPEM-SENEM que se dedicam diuturnamente na produção de radiofármacos, radioesterilização de produtos, né, em uma ação humanitária, dentre de outros trabalhos essenciais voltados à sociedade brasileira nesse período de pandemia da Covid-19. Então, doutora Maricel, parabéns, muito obrigado por estar conosco aí, construindo a história do Instituto. Também continuando, né, no nosso pesquisador emérito do IPEM, né, também foi indicação de gerentes de centro, né, foi uma análise do CTA. Houve também uma consulta de referendo, né, em função dos prazos, ao professor Piqueira, o presidente do nosso Conselho Superior, né, e nós escolhemos, né, o Dr. Reginaldo Mucilo. Ele é do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais, ingressou no Instituto em 1973, tá? E o Reginaldo, né, tem uma carreira brilhante aí, nesses anos, nessa trajetória, e continua, inclusive mesmo após a sua aposentadoria do Instituto, continua muito ativo, né, e realmente bastante participante da comunidade científica, né. Ele possui graduação em Física, mestrado e doutorado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, doutor do National Research Council do Canadá, em Ottawa, né? Pós-doutorado no Max Planck Institute, em Strasbourg, na Alemanha, e no Laboratoire de Unique et de Electrochimique de Solide, em Grenoble, na França. Ele foi eleito membro do World Academy of Ceramics, na categoria Ciência. Recebeu em 2018 o Global Star Award da Engineer Division da American Ceramic Society. Ele é pesquisador voluntário do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais do IPEM, né? Pesquisador visitante sênior do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, né? E orienta alunos ainda de iniciação científica, mestrado e doutorado, e supervisiona pós-doutores, né? Desenvolve trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em inovação, em eletrocerâmicas, eletrólitos sólidos cerâmicos, membranas cerâmicas, célula combustível de óxido sólido, sensores de espécies químicas e temperatura, membranas para captura separação de dióxido de carbono. É especialista também em espectroscopia de impedância eletroquímica, análise térmica,
dilatometria, difração de raio-x a altas temperaturas, microscopia de varredura por sonda e microscopia eletrônica de varredura. Áreas de atuação, nanomateriais, óxidos de alta entropia, captura de dióxido de carbono, sensores eletroquímicos, sinterização assistida por campo elétrico e sinterização por flash. Então, doutor Reginaldo, nossa homenagem ao senhor, em nome do IPEM, SENEM, agradeço com veemência o seu excelente trabalho e dedicação profissional ao Instituto, sem os quais não seria possível alcançarmos o reconhecimento e as projeções nacionais e internacionais em pesquisa e desenvolvimento, inovação e ensino. Mais uma vez, muito obrigado por trabalhar conosco e fazer parte da história. Mas eu gostaria de convidar, né, para algumas palavras, o doutor Bruno Nagli, né, ele é nosso secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, né, representando a nossa secretária, a doutora Patrícia Ellen da Silva, né. O doutor Bruno Nagli, ele é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, atuou na Prefeitura do município de São Paulo, na Presidência da República, sendo diretor de Gestão Corporativa. Atuou no setor privado, no segmento de consultoria estratégica e de saúde complementar, sendo diretor jurídico na United Health Group, no Brasil. Dr. Bruno Nagli, seja bem-vindo. Por favor, a palavra é do senhor. Olá, me escutam? Perfeitamente. Obrigado. É uma honra participar dessa live, né, com pessoas tão gabaritadas nessa temática tão importante e complexa, né, como que é o tema de combustível nuclear. Hoje, minha participação aqui em representação à nossa secretária Patrícia Ellen, né, e no nome dela gostaria de saudar, né, a doutora Elita, mediadora desse encontro virtual, o doutor Wilson, superintendente do INPEM, doutor Leonan, o diretor-presidente da Eletrobras Eletronuclear, e o Dr. Carlos Freire Moreira, o presidente das indústrias nucleares do Brasil. Né? No nome deles, cumprimento todos os demais participantes. Né? A gente sabe da importância do INPEM, que é reconhecido como uma unidade de excelência em pesquisa, né, envolvendo combustíveis nucleares, além de ser a referência em programas de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado. Né? O INPEM é super reconhecido por seu corpo multidisciplinar, que permite ao Instituto conduzir um amplo e variado programa de pesquisa e de desenvolvimento, né, em outras áreas também. Entre essas áreas, como a gente pode ver, biotecnologia, áreas de físico-nuclear, radioquímica, na área de materiais avançados, na obtenção e preparação de cerâmica especiais, biomateriais e o crescimento de monocristais para uso em lasers. Passada essa instrução, gostaria apenas de passar as palavras aos demais participantes, né, que dominam o tema muito mais do que eu, e queria agradecer aqui o convite que foi feito à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Passo a palavra ao doutor Wilson. Ok, doutor Bruno Nagli, muito obrigado pela participação do senhor, né? A doutora Patrícia Ellen da Silva também, né? Ao doutor Marcos Vinícius, sempre tem nos apoiado em várias ações com relação ao Instituto, em projetos, e também reconhecer o excelente trabalho, né, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito nesse momento de pandemia e desafios aí no governo do Estado de São Paulo. Né? Então, muito obrigado. Se o senhor puder ficar conosco o máximo possível, né, nós vamos ter um vídeo institucional, mas, por favor, fique à vontade para acompanhar até a agenda do senhor permitir. Ficarei sim. Muito obrigado e um bom evento a todos. E para continuar, né, no webinário, né, ouvir o aprendizado dos nossos parceiros, né, eu gostaria de convidar, né, a doutora Elita Fontenelle Urano de Carvalho. Ela é química industrial pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em tecnologia nuclear pela USP e IPEM, pesquisadora sênior e gerente do Centro de Combustível Nuclear do IPEM-SENEM. Ela tem vasta experiência em engenharia de materiais, em química com ênfase em conversão, enriquecimento, fabricação de combustíveis nucleares, tratamento de efluentes radioativos e convencionais, e reaproveitamento de resíduos industriais e técnicas de caracterização química de materiais.
Ela é membro também do Instituto Nacional de Tecnologia para Reatores Nucleares Inovadores, autora de capítulo de livro Radioisotopes Application in Physical Science, Research Reactor Fuel Fabrication to Produce Radioisotopes. É professora também da nossa pós-graduação com a Universidade de São Paulo, nas áreas de caracterização de materiais de combustíveis nucleares. Elita, seja bem-vinda, a palavra está com você e sucesso na condução do webinário. Então, boa tarde a todos. Vamos começar, então, a conversar um pouquinho sobre esses, na verdade, não 60 anos, né? Porque já passou o videozinho aí. Mas ao ciclo do combustível no Brasil, especificamente no IPEM, que é a data que nós estamos comemorando. Então, eu começo dando boa tarde ao doutor Pertursi, boa tarde ao doutor Madison, boa tarde ao doutora... A professora, ela não está com câmera, a Aliede, não. Boa tarde ao doutor Carlos Freire e boa tarde ao doutor Leonan. Bom, eu inicio agradecendo a todos vocês que estão participando desse webinar, em meu nome e em nome do IPEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e em especial aos palestrantes, né? Eu gostaria de fazer, antes das apresentações, também um agradecimento ao nosso superintendente pelo empenho em realizar esse webinar. E gostaria também de agradecer a um pessoal que nunca é visto, mas é imprescindível, que é o pessoal de TI, o pessoal da comunicação, todo o grupo que ficou empenhado em realizar esse evento. Gostaria também de agradecer ao pessoal, os técnicos da RNP, que é a plataforma que nós estamos usando aqui, né? Que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Essa plataforma, é bom até eu lembrar, quem tiver interesse de fazer perguntas, favor fazer o uso do chat da RNP, onde tem uma mãozinha aqui do lado esquerdo, você clica lá, redige a pergunta para os participantes e nós receberemos aqui e vamos passando à medida do possível. Lembrando que quando forem fazer as perguntas, nós solicitamos colocar um nome, o local de origem, o órgão ou a instituição a qual pertence. Isso é muito importante que venha assim para nós. Então, vamos ver aqui a nossa dinâmica aqui nesse webinar. Consiste de 10 minutos, é uma conversa informal, nada muito engessada, vamos ficar um pouquinho mais à vontade, e 10 minutos para cada palestrante, falar um pouco das perspectivas e os desafios nesta área, principalmente a área do ciclo do combustível. Então, todos os palestrantes que estão aqui são representantes de órgãos, ou de empresas, ou parceiros da área nuclear. São pessoas conhecidas, respeitadas por todos, e que nos deram a honra de gastar um pouquinho do seu tempo aqui nesse webinar para expor as suas experiências, as suas perspectivas nessas áreas e os desafios que estão por vir. Então, antes da gente começar com o primeiro palestrante, eu gostaria apenas de ressaltar alguns pontos, né? Primeiro que o Brasil ele tem uma posição privilegiada, fazendo parte de um seleto grupo de países que tem uma das maiores reservas de urânio do mundo. O Brasil, se não me engano, tem a 7ª reserva de urânio do mundo. Outro ponto muito positivo nessa área é que o Brasil possui autonomia no enriquecimento isotópico. Pertence a um grupo de apenas 12 países que podem enriquecer urânio.
O Brasil possui autonomia na produção de elementos combustíveis para os seus reatores. O Brasil detém a tecnologia do ciclo do combustível inteiro, da extração ao gerenciamento de rejeitos. Então, era isso que eu queria ressaltar antes da gente começar a conversar um pouquinho. O que é mais importante de tudo isso, para tudo isso ter acontecido, é o que nós devemos continuar a ter ainda, né? Temos que acreditar na ciência, na tecnologia, na inovação e na formação de recursos humanos. É isso que o Brasil precisa. Então, vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Dr. Paulo Roberto Pertuzzi. Dr. Paulo, a palavra está com o senhor. Professora Elita, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar os participantes deste evento e começaria com a professora Liede, diretora da Escola Politécnica da USP. É um prazer tê-la aqui nesse evento e aproveito a oportunidade para destacar esse importante passo que foi dado graças aí ao empenho do IPEM com seus servidores e da Escola Politécnica da USP. Esse empenho possibilitou que nós tivéssemos a boa notícia de, já para o próximo ano, ter consolidado, iniciado o curso de Engenharia Nuclear na USP, na Poli. Então, esse é um evento que mostra, antes de mais nada, o espírito do tema do nosso webinar de hoje, que é a cooperação entre as instituições, né? E é o tema principal que eu queria abordar, sem fazer nenhuma apresentação, mas de uma maneira bastante informal, conversando com vocês sobre esse mérito que o Brasil tem de saber, de suas instituições saberem cooperar entre si e conseguir, assim, grandes êxitos. Então, eu agradeço, cumprimento a professora Liede, assim como da Marinha do Brasil, o Almirante Noriá, que parece que ele não está na sala mais, ou teve algum problema, mas, de qualquer forma, eu queria cumprimentar o Almirante Noriá e toda a sua equipe do CTMSP, parceiro, então, muito grande, principalmente na questão do ciclo de combustível nuclear, assim como os outros representantes da Marinha que estão aqui, tanto o comandante Freire, presidente da ANB, como o comandante Leonan, presidente da Eletronuclear, que depois terá uma oportunidade de falar também a sua visão dessa área. Queria dar um abraço especial e cumprimentar o Dr. Madison, que é nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, e depois dessa minha pequena alocução, ele vai continuar representando a CENEM aqui no evento, uma vez que, infelizmente, eu tenho um compromisso que não posso permanecer o tempo todo com a companhia de vocês. Mas o Madison irá conduzir depois essa parte da apresentação da CENEM. Bom, dispensa a apresentação, mas eu cumprimento a professora Elita e o Dr. Calvo, que são os representantes aqui de PEN, e que é o homenageado, o grande homenageado nessa data do seu 64º aniversário, né, de inúmeras conquistas, né, se a gente fosse falar de todas as conquistas de PEN, o Calvo já fez um breve resumo e as apresentações que nós vimos também, mas nós ficaríamos aqui vários dias falando. Então, vamos nos concentrar no tema de hoje, mas eu queria cumprimentar todos os servidores, colaboradores, voluntários, e todas as pessoas que fizeram no passado e fazem o empenho que é hoje, né? esse expoente na área nuclear do nosso país. O ciclo de combustível nuclear, em qualquer lugar do mundo, ele foi sempre desenvolvido a duras penas, com muito esforço, com muita dedicação e com muita criatividade, inventividade também.
E acho que esse diferencial que permitiu o Brasil alcançar esse patamar que hoje ele ostenta no mundo, em relação ao domínio completo de todo o ciclo de combustível nuclear. E isso ninguém dá de graça, isso ninguém vende, né? Isso foi conquistado pelo esforço, como foi muito bem mostrado no filme sobre a história, né, do ciclo de combustível, foi conquistado pelo esforço dos nossos pesquisadores, não só nossos, né? Foi uma miríade de pesquisadores, de cientistas, de engenheiros, de físicos, químicos, enfim, que participaram nessa conquista do Brasil. Os dois entes que mais atuaram conjuntamente, esse eu gostaria da tônica da mensagem que eu queria deixar para vocês, dentro dos minutos aí estipulados, que são mais do que suficientes, é dizer, a tônica disso, do desenvolvimento do ciclo de combustível nuclear no Brasil, foi a cooperação. Se não fosse a cooperação com grande proatividade, com muita harmonia, com muito desprendimento até dos integrantes do IPEM, dos componentes, dos integrantes da Marinha do Brasil e de outras organizações que, de uma forma também indireta, participaram, não, até diretamente participaram também do desenvolvimento do ciclo de combustível, né? As empresas da época e tudo mais. Mas eu destacaria esses dois grandes atores, o IPEM e a Marinha do Brasil, que permitiram depois que a Marinha levasse em frente todo esse portentoso programa aí, hoje conduzido lá em Aramá, como parte do CTMSP, a ANB e a Eletronuclear, utilizadora, né, do combustível. Enfim, todo esse ciclo se fechou graças à cooperação que os nossos antecessores vislumbraram, né, para o país, no programa nuclear como um todo, né, e que permitiram chegar ao domínio que nós chegamos hoje. E essa cooperação é muito interessante, porque não só no Brasil, como na maioria dos países, é uma simbiose civil e militar, né? As duas áreas se unem, e a gente for ver a história dos outros países também é muito, muito parecida. Evidentemente, nós, sem qualquer intenção bélica, né? Isso precisa ficar... A gente sempre reforça isso, mas a participação unida dos militares e civis na área de ciência e tecnologia sempre foi muito proveitosa para o Brasil. Então, isso permitiu, né, essa participação, essa união permitiu que nós alcançássemos esse sucesso no ciclo de combustível. Como a professora Elita disse, nós temos desde reserva de urânio até o combustível entregue sendo utilizado nas usinas nucleares e em outros usos também, né? Não só apenas na geração de energia elétrica. Então, isso é muito bom. Eu queria finalizar falando que o futuro e as perspectivas são muito boas, tanto direta quanto indiretamente ligadas ao ciclo de combustível, né? Já foi citado na apresentação o retorno de propósito brasileiro. Nós temos aqui, no mundo hoje, se fala muito nos reatores modulares, né, nos SMRs, que exigirão também tecnologias específicas de combustível. Se fala muito lá fora, acho que o Brasil deverá também pensar nisso, nos microreatores, né, que têm um uso dual tanto na área militar, mas também na área civil, com certeza, terão grandes aplicações dos microreatores, considerando principalmente também no Brasil a configuração territorial do nosso país. E mais além ainda, né, fusão nuclear, que é um tema já estudado pelo IPEM, pela USP, pelo CTA, lá de São José dos Campos, né, da nossa Força Aérea, enfim, é um outro caminho que se abre para o futuro. Então, juntando todo esse cenário, eu queria mais uma vez reforçar a importância do trabalho unido de cooperação que vai permitir não a uma instituição ou a outra, mas ao Brasil, ao país, alcançar degraus cada vez maiores. Os desafios são muito grandes, cada vez, né, que se avança em tecnologia, mais desafiadora ela fica. Então, e a ciência tem que suportar tudo isso. Então, ciência e tecnologia unidas,
com esses vários atores. Uma nota que eu gostaria de dar, infelizmente, de lamento, é que, enfim, hoje, em 2020, infelizmente, nós vemos em nosso país algumas pessoas com ideias divergentes, quer dizer, ao contrário disso, em vez de unir esforços, a gente vê na área de ciência, principalmente tecnologia, e na área nuclear, que é mais triste, algumas iniciativas tentando desagregar os esforços, né? A gente lamenta isso, que uma entidade ou outra, uma associação com A minúsculo, às vezes, né, que não deveria ter ser chamada de associação, ela entra para esse terreno de dividir, né? Então, eu queria deixar essa mensagem a todos os participantes, aqueles que nos ouvem, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o nosso IPEM, nós todos acreditamos que esse trabalho que foi feito no passado com a Marinha, com as várias outras instituições, ele deva continuar, deva prosseguir, porque somente a união, a proatividade, a sinergia vai fazer com que a gente consiga alcançar degraus mais altos nessa área. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar a todos, mensagem sobretudo de união, que é o que mais nosso país precisa nesse momento. A todos, muito obrigado, e professor Lito, obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Pertus, pelas palavras otimistas até. Só para documentar, estão participando aqui do webinar o Instituto de Engenharia, a Fundação Pátria, tem mais coisas aqui, a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares também está prestigiando, enfim, tem bastante gente participando desse evento. Passando ao segundo palestrante, eu gostaria de chamar o Dr. Madison Coelho de Almeida, que é representante também da Comissão Nacional de Energia Nuclear, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da CENEM. Madison é mestre em Ciências Aeroespaciais, tem MBA como ênfase em Administração de Recursos Humanos, é bacharel em Ciências Aeronáuticas e bacharel em Administração de Empresas, com formação complementar em Gestão pela Qualidade Total, Gerenciamento de Crise e Gestão de Pessoas no Serviço Público. Foi gerente de Tecnologias e Soluções Satelitais da Telebrás, coordenador-geral de Tecnologias Estratégicas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTIC, chefe da Divisão de Ensino e da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional do Instituto de Logística da Aeronáutica e inspetor de Aviação Civil, dentre outras atividades no serviço público. Doutor Madison, a palavra está com o senhor. Doutor Elita, obrigado. Presidente Pertuzzi, Almirante Noriac, professora Lied, Almirante Deiana, está realmente havendo esse problema com relação à conexão aí da Amazon, não sei se o Almirante Deiana está nos ouvindo. Professor Calvo, presidente Freire, presidente Leonan e os demais, a quem saúdo todos. É realmente um prazer para nós estarmos aqui nesse modelo, porque o IPEM conseguiu realmente fazer uma comemoração do seu aniversário à altura dos atuais tempos, né? Se estivéssemos nós em tempos normais, estaríamos em São Paulo com todo esse evento que foi mencionado, ao lançamento de livro para o pesquisador emérito, e aí está o IPEM realmente com sua criatividade, com as suas possibilidades tecnológicas, promovendo realmente um senhor aniversário, né? O IPEM completa seus 64 anos, a mesma idade da CENEM, né? Ou seja, IPEM e CENEM decanos. Nos orgulha muito saber que em 1956 ambos foram criados, né? A nossa comissão foi criada, como também o Instituto de Engenharia Nuclear, o Instituto de Engenharia de Energia Atômica, né? Nosso IEA, foi criado também no campus da USP, hoje o nosso IPEM. Então, parabéns, como o Calvo mencionou, 3.000 mestres e doutores, 60 anos do ciclo combustível, uma história
conjunta, como o presidente Pertuzzi sempre está destacando, né? Uma história que não tem protagonismos, né? Uma história, se a gente voltasse 6 décadas no tempo, a gente veria equipes integradas como a gente vê hoje. E hoje o que a gente vê? A Elita está de prova, né? O Almirante Noriaki está de prova. A gente vê o que é integração, a gente vê sinergia, a gente vê cooperação entre equipes. Daí o nosso presidente Pertuzzi falar algo que eu endosso completamente. A gente não entende por que em dados fóruns, em dados momentos, em dadas circunstâncias, não se promove essa sinergia, não se promove essa união que existe entre vários atores, cada um com sua importância, né? Eu fico hoje vendo aqui, por exemplo, o presidente Leonan, o presidente Freire, são presidentes estatais que não têm o menor melindre, porque se tivessem melindre, eu, como diretor de uma autarquia, não podia me dirigir a eles. E eu me dirijo a eles no momento em que for necessário, tenho plena abertura com os nossos 2 presidentes aqui presentes, né? Então, isso é só para exemplificar como a gente tem um momento sinérgico, quer promover cada vez mais esse momento sinérgico. O momento só não seria de maior felicidade, porque hoje a gente registra o falecimento de um servidor nosso, da minha diretoria, em trabalho, né? O Marcos Barbosa, hoje, servidor do nosso Instituto de Radioproteção e Dosimetria, faleceu em serviço. Eu lembro que o IPEM perdia o professor Alvim também, nosso servidor da CENEM, este ano. Então, no momento em que eu faço uma homenagem ao Marcos Barbosa, uma referência em termos de instrumentação nuclear e atendimento à emergência, a área que atualmente ele trabalhava, eu também faço aqui uma menção a essa questão que eu colocava semana passada para os 14 deputados federais que estavam em São Paulo, quando eu fui ao IPEM, que é exatamente a questão da nossa senilidade, dos nossos quadros, a não renovação que está acontecendo no nosso setor nuclear brasileiro, tão necessária. Por vezes a gente vê gente que está deixando essa nossa vida com a idade não tão avançada assim, como, por exemplo, era o caso do Marcos Barbosa, né? Mas, por sua vez, por outro lado, a gente vê também vários se aposentando a cada ano e a gente realmente, num ano em que a medida provisória 922, que pretenderia trazer para a nossa área nuclear uma contratação finalística temporária, ela realmente hoje não é mais efetiva, foi uma medida provisória de fevereiro, que hoje perdeu, ela não vigora mais, né? Perdeu o seu valor. De forma que a gente fica, a CENEM preparou, para todos que estão nos ouvindo aqui nessa live, nesse webinar, a CENEM preparou, sim, um trabalho muito extenso, comandado aqui pelo presidente Pertuzzi, que todos nós nos empenhamos muito, dizendo para o governo quanto que a CENEM precisa de renovação nos seus quadros em termos de servidores concursados. Mas a gente entende que o momento que o país passa é um momento peculiar, de forma que a gente vê que realmente o ano de 2020 se encerra sem que possa haver esse tipo de renovação. Então, eu faço aqui esse registro, que é um registro triste, que acabou de acontecer há poucas horas, não podia deixar de mencionar. Mas voltando ao momento de comemoração, porque, afinal de contas, não é todo dia que se faz 64 anos, né? Nosso IPEM realmente está de parabéns, eu faço minhas as palavras do presidente Paulo Pertuzzi, todos os servidores do IPEM, todos os 620 servidores do IPEM, todos os colaboradores do IPEM, todos os estagiários, bolsistas, voluntários do IPEM, todos estão de parabéns nessa data. Todos que aqui nos assistem, que fazem parte desse time, dessa família, estão de parabéns. Outro dia, ouvia um pesquisador da área nuclear falar algo que um outro pesquisador da área nuclear me falou uns 4 meses atrás. Somos poucos na alta gestão do setor nuclear brasileiro. Somos talvez 40 gestores do programa nuclear brasileiro na alta gestão. Esses poucos gestores têm que se falar, têm que se conversar, têm que se entender, têm que se ajudar. O que eu ouvia esse mês agora, em plena pandemia, me fez lembrar o que eu ouvi também de uma outra pessoa, também um decano na área nuclear no início da pandemia. Somos poucos, a gente tem que se ajudar. Então, que realmente essa mensagem é bem clara, porque a mensagem, não do presidente Pertuzzi, não do Madison, mas é a mensagem que toda a CENEM passa. Os nossos outros 2 diretores, o Ricardo Guterres, o Roberto Xavier, a chefe de gabinete, a Cássia Lima, todos conhecidos de vários, se não todos aqui, têm o mesmo discurso. É um momento de integração. Falando um pouquinho especificamente sobre o nosso ciclo combustível nuclear, sobre o momento de se comemorar 60 anos, e a professora Elita, ela é, assim, personagem crucial nesse momento,
por ser chefe do nosso Centro do Combustível Nuclear no IPEM, centro esse responsável por tanta tecnologia disruptiva, por tanta pujança que o IPEM representa. Boa parcela dessa pujança é graças ao nosso Centro do Combustível Nuclear, ELITA, ao qual a gente é muito grato. O Centro de Combustível Nuclear atual há 2 anos, com o desenvolvimento do que resultaria agora, no início desse ano, na troca do elemento do núcleo do reator, ou melhor, as 680 varetas, né, substituídas por 19 elementos tipo placa. Isso sim é um marco a ser, é um marco que nos enche de orgulho, que gerou uma matéria que, no meu entendimento, aquilo ali tinha que gerar um Globo Repórter, um Domingo Espetacular, né? Tal a importância. A gente traz um novo paradigma de operação, a gente deixa de ter uma autorização de operação inicial para ter uma autorização de operação permanente, né? O professor Ulisses estava em janeiro, o presidente Pertuzzi, eu presente, o Perrota, e ele fazendo a simulação de criticalidade do núcleo do reator. Tudo isso nos engrandece. Tudo isso eu fico vendo. Gente, olha só como a gente está conseguindo promover uma sinergia que vai resultar em quê? Vai resultar no LabGene, né? Vai resultar nessa experimentação, porque o IPMB01 já é a essência da integração de uma instalação promovendo, não o Programa Nuclear da Marinha, mas o Programa Nuclear Brasileiro. E daqui a pouco a gente consegue alcançar os requisitos, alcançar as necessidades do Programa Nuclear da Marinha, do ProSub, graças a experimentações feitas no MB01. Então, eu queria destacar, nesse momento aqui, esse papel vital que o Centro de Combustível Nuclear desempenha, junto ao CTMSP, aqui representado pelo Almirante Noriaki, e que redunda nisso, nessa situação de integração, de equipe colaborativa, muito bonito a experimentação que nós vimos no núcleo do reator, como eu falei no início do ano, quando a gente estava aí no IPEM, e são essas minhas palavras de agradecimento por esse trabalho incansável, que resulta em tecnologia de ponta, né? Tecnologia depois que pode ser também exportada, e nada mais é do que isso que a Elita acabou de falar. O Brasil está entre os 12 países com programa nuclear mais pujante. O Brasil, signatário de não proliferação, não é um país armamentista nuclear, mas temos o pleno domínio do ciclo, e mais que isso, a gente consegue atingir tecnologias que outros países não conseguem. As ultracentrífugas são a grande prova disso. Mas hoje, a troca das 680 varetas do nosso MB01 por 19 elementos tipo placa, traduz realmente essa nossa pujança. Muito obrigado, eram essas minhas palavras. Muito obrigada, Edson, pelas palavras, muito gentil. Mas é isso mesmo, essa integração é o que faz a gente crescer, né? Se não tiver isso, as coisas complicam muito. De anunciar a representante da Universidade de São Paulo, a doutora Liede Bariani Bernucci, diretora da Escola Politécnica, representando o reitor da universidade, o professor Dr. Varran Agopian. De cumprimentar a todos aqui presentes, agradecendo o convite que foi dado à USP, em nome do professor Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Gostaria de parabenizar o IPEM. Liede? Sim? Já que você está aí bonitinha, já chegou, já está aparecendo, deixa eu apresentar você. Foi. Obrigada. Tá bom, então, porque eu fiquei me cuidando para você ter acesso. Bom, a Liede é engenheira civil pela Escola Politécnica da USP, mestre em engenharia geotécnica pela Universidade de São Paulo, realizou pesquisas no Instituto de Fundação e Mecânica dos Solos da Universidade Técnica Federal de Zurique, na Suíça. Na mesma instituição, realizou pesquisas para o seu doutorado em Engenharia de Transportes, fazendo na Universidade de São Paulo, em 1995. Realizou sua livre docência em 2001 e tornou-se, em 2006, professora titular da Escola Politécnica da USP. Ocupou a chefia do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Foi vice-diretora da Escola Politécnica até 2018 e é a atual diretora da Escola Politécnica, a primeira mulher a ocupar o cargo na centenária Escola Politécnica. Liede, a palavra está com você. Muito obrigada, Elita. Obrigada por me passar a palavra, obrigada por me apresentar a todos. E eu gostaria, então, de agradecer esse honroso convite que foi feito para a participação da USP nesse evento importante para o IPEM, importante para o país, importante para o SENEM. E eu estou aqui representando o professor Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo, que me passou essa incumbência prazerosa de cumprimentá-los nessa data onde estamos comemorando o aniversário do IPEM. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Calvo pela condução de alto nível, cuidadosa e zelosa do IPEM nestes anos. Parabéns, Dr. Calvo. Gostaria de parabenizar a professora Elita Urano de Carvalho, que é gerente do Centro de Combustível, e aqui ela está representando a excelência dos pesquisadores do IPEM. Parabéns. Cumprimentamos também o Dr. Pertuzzi, peço para o Dr. Madison que leve esse cumprimento ao Dr. Pertuzzi, que acabou de sair, pela condução do SENEM, que está também, que comemora o seu filho, o seu instituto, o IPEM. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses que o Dr. Pertuzzi me permitiu, quando também citou a Escola Politécnica, de citar a nossa escola e agradecer a confiança que o SENEM demonstrou, em especial a Dr. Madison, que deu um apoio incondicional a nós criarmos o curso de Engenharia Nuclear na Escola Politécnica, que a partir do ano que vem, 2021, teremos o primeiro vestibular, então teremos os primeiros ingressantes nesse curso que há tantos anos nós desejávamos e agora teremos. E eu gostaria também, em especial, nesse parênteses, de agradecer o doutor Devoney, em nome dele, todos que participaram da comissão, que fez todas as disciplinas e pôde, com isso, ter aprovação unânime em todas as instâncias da Universidade de São Paulo, agradecendo novamente o IPEM pelo apoio que deu inconteste em todos esses momentos. Então, fica aqui o nosso agradecimento e eu sei que nós teremos daqui, então, 5 anos, os nossos engenheiros nucleares formados. Eu estou vendo aqui o Dr. Leonan, presidente da Eletronuclear, que aqui também agradeço e que tanto nos estende a mão, também à Escola Politécnica, inclusive analisando o nosso projeto acadêmico dos próximos 5 anos e sugerindo várias ações. É um grande prazer poder estar aqui com o senhor. Almirante Noriak, que eu não sei se está presente ou não, mas que é participante da Escola Politécnica também. Há 64 anos a Marinha está conosco e nos apoia bravamente, e gostaria de não só cumprimentá-lo por todo o programa nuclear da Marinha, mas também cumprimentá-lo pela mão estendida e importante apoio que deu para que nós possamos fazer os ventiladores respiratórios Inspire e assim ajudar toda a sociedade. Então, gostaria de deixar registrado esses nossos cumprimentos. Cumprimentar o Dr. Carlos Freire Moreira, presidente das Indústrias Nucleares do Brasil. E eu gostaria, em breves palavras, de falar sobre o IPEM, que o IPEM é um orgulho nacional. Falar do IPEM é falar da excelência em ciência e tecnologia, é falar de quem arregaça as mangas e está a serviço do conhecimento
das indústrias e, sobretudo, do bem-estar da sociedade. Nesse ano que vocês estão parabenizando a doutora Maricel Barbosa, que é uma pesquisadora da área de radiofármacos, nós estamos aqui falando da saúde, da assistência à vida, que o IPEM tão bem sabe fazer. O IPEM tem toda a sua história, uma história arrojada, e nessa história de assistência à população, assistência à sociedade, à saúde e à vida, ela tem uma presença marcante. E parabenizar a doutora Maricel significa parabenizar essa instituição por todo o movimento arrojado que faz para a sociedade brasileira com os radiofármacos e tantas outras atividades que essa instituição faz. Essa instituição, IPEM, é uma instituição que sempre esteve à frente das tecnologias, ela sempre esteve apoiando o Brasil bravamente, apoiando a indústria nacional, apoiando as ciências básicas e apoiando todas as áreas com muito rigor científico. Os pesquisadores são pessoas extremamente dedicadas e nós vemos na história do IPEM, é uma história que acompanha todos os problemas nacionais relevantes que se colocam. Então, a gente vê toda a história nuclear, vê a história das energias renováveis, e aqui estamos falando também da célula de combustível, estamos falando da questão ambiental, questão tão relevante, não só nacional como internacional, que inclusive impacta em problemas econômicos, inclusive. Estamos falando, quando falamos da indústria, falamos inclusive de todas as questões relacionadas à altíssima tecnologia, às nanopartículas e todas as suas implicações. Eu gostaria de aqui parabenizar o Instituto pela excelência de todo o trabalho que é feito, seriedade na condução das pesquisas e o apoio e esse impacto relevante na sociedade brasileira. Muito obrigada pelo espaço dado à Universidade de São Paulo, e aqui eu também falei em nome da Escola Politécnica e agradeço essa parceria que teremos por anos e anos a fio entre o IPEM, SENEM e a Escola Politécnica, com o apoio, inclusive, da Marinha. Muito obrigada. Obrigada a todas. Boa tarde. Obrigada, professora Liege, pelas palavras de incentivo. É sempre bom. E, com certeza, vamos ficar por muitos e muitos anos nesse convívio, agora com o curso de engenharia nuclear. Muito obrigada. Vamos passar aqui ao próximo palestrante, né? Na verdade, esse termo nem gosto, palestrante. Estamos conversando, né? Conversando um pouquinho, que é mais ameno. Vamos anunciar, então, a apresentação do Dr. Carlos Freire Moreira, presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, INB. O Carlos Freire é capitão de mar e guerra da reserva, com formação em engenharia naval pela Escola Politécnica da USP, possui graduação em ciências navais pela Escola Naval e mestrado em arquitetura naval pela Escola Superior Nacional de Técnicas Avançadas em Paris. Atuou em vários projetos da Diretoria de Engenharia Naval da Marinha do Brasil. Foi superintendente industrial do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, diretor do Centro de Projetos da Marinha, diretor operacional na Itaguaia, não sei se eu estou falando correto o nome, Itaguaí Construções Navais S.A., e diretor técnico de enriquecimento isotópico da INB, da qual assumiu a presidência a partir de fevereiro de 2019. Dr. Carlos Freire
A palavra está com você. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer da nossa satisfação de poder participar de um encontro como esse para uma celebração mais do que justa dos 64 anos da criação do Instituto, o IEA, né, como disse o Dr. Márcio, Instituto de Energia Atômica, posteriormente IPEM. Né? Agradeço ao Dr. Calvo, nosso querido presidente, saudando aos demais, meu prezado amigo Leonan, Dr. Watson, Dr. Eliede e a doutora Elita. Doutora Eliede aí, agora tocando a nossa escola politécnica, em tanto gostamos, estivemos aí por alguns anos e foi uma grande satisfação. Hoje também a INB se junta ao IPEM, porque hoje é o aniversário da INB. Não tão longeva quanto os 64 anos de fundação, nem os 60 anos de participação no ciclo de combustível, mas estamos fazendo 32 anos hoje. Então, é uma dupla satisfação estar aqui para anunciar isso também, naturalmente, mas, sobretudo, para poder dizer algumas palavras. Né? E nós escutamos aí no pronunciamento do nosso querido brigadeiro Pertuzzi e do Matos pontos extremamente relevantes, né? E que a gente pode permear com base também no que foi dito da nossa reserva de urânio e no domínio do ciclo. Né? O domínio de uma tecnologia como a do ciclo do combustível, complexa, ela não é alcançada sem muito sacrifício, mas, sobretudo, com o que foi relevantemente citado aqui, parceria. Né? Uma parceria descompromissada, uma parceria com um objetivo de Estado, de país, né? Que foi todo esse trabalho realizado aí pela Marinha do Brasil, com o IPEM e com outras instituições, né? Ao longo dos anos, e que eu acompanhei um pouquinho afastado, mas sempre por ser da Marinha, com aquele olhar atento e o orgulho de ver isto avançar. A INB, ela também se coloca nesse sentido, porque uma tecnologia como essa, ela tem dois aspectos também muito importantes ao ser desenvolvida. É o arraste tecnológico que ela gera e o emprego dual. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em desenvolvimento de toda essa tecnologia para o emprego de propulsão de um submarino nuclear, nós trazemos isso para o nosso mundo civil e nas usinas, na geração de energia elétrica nas usinas nucleares. Então, essa característica da inerente à complexidade da tecnologia que tem que ser desenvolvida e que permeia aí um trabalho conjunto e descompromissado de várias instituições de Estado, ela traz essa vertente da dualidade e essa vertente do arrasto tecnológico, né? Aquela história, né? A internet está aí para provar o que é um arrasto tecnológico ao ter se desenvolvido lá atrás como uma rede de comunicação militar e que hoje em dia está aí no mundo. Né? A INB ela vem trabalhando firme com a Marinha do Brasil na implantação do enriquecimento de urânio. Nós temos a questão da mineração já plenamente dominada. A conversão não é feita ainda por uma questão meramente, digamos assim, econômica, mas a Marinha tem esse domínio lá em Aramar. Nós estamos implantando o enriquecimento, vamos terminar a primeira fase, se Deus quiser, mais tardar em 2022, e vamos para a segunda etapa, que nos permitirá implantar o CEL, né? A segunda etapa da usina de enriquecimento de urânio lá em Resende, que vai nos propiciar um salto em termos de produção, permitindo que tenhamos garantido urânio enriquecido, né, para Angra 1, 2 e a futura Angra 3, né, e ainda temos digamos assim, um excedente que poderemos dar um trato que melhor for necessário para a Marinha e etc. Né? E dentro dessa linha também, estamos desenvolvendo projetos para suportar isso. Não adianta a gente desenvolver o enriquecimento, não adianta a gente desenvolver uma série de outras coisas, se não tivermos a produção do minério. É fato que todos sabem que há cerca de 5 anos e meio, a INB, por diversas razões, não vem produzindo esse minério, mas nós estamos na fase final, com a graça de Deus e o empenho de todos,
com apoio da CNEM, já finalizamos a questão das licenças e vamos voltar a minerar em Caeté, que nos permitirá reduzir a questão da importação. Então, a ANB ela se insere nessa nítida característica de um processo tecnológico, que é a dualidade do emprego, de um desenvolvimento de uma tecnologia extremamente sensível. Então, meu cliente favorito está aqui presente, doutor Leonan, a quem eu saúdo em particular, de forma que, repito, é uma satisfação muito grande para a ANB estar aqui presente, e estamos apostando no futuro, temos planos de desenvolver coisas, a ANB e o IPEM têm uma parceria grande, de longa data, temos olhos para o futuro em projetos conjuntos que estamos desenvolvendo, estamos pensando no urânio metálico, estamos pensando numa série de outras coisas que se encaixam perfeitamente dentro do contexto desse webinar. Então, doutor Calvo, a ANB está pronta e estará sempre pronta para continuarmos com as nossas parcerias extremamente frutíferas para ambos os atores, de forma que, repito, a minha satisfação de poder aqui estar conversando com os senhores, como bem colocou a doutora Erida lá, não é uma apresentação, é apenas uma boa conversa, né? Então, muito obrigado, saúdo a todos aí, estamos aqui à disposição para qualquer pergunta, alguma dúvida que possa surgir. Obrigado, professor. Muito obrigada, doutor Carlos. Vamos agora, ele está quietinho ali, o Leonan, que é agitado. Agora vamos para o nosso último palestrante, e não menos importante, né? Não tem nada a ver, o doutor Leonando Santos Guimarães, diretor-presidente da Eletronuclear. Leonan é graduado em Ciências Navais pela Escola Naval e em Engenharia Naval e Oceânica pela Escola Politécnica da USP. Possui mestrado em Engenharia Naval e Oceânica, possui mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto Nacional de Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade de Paris, mestrado profissional em Ciências Navais pela Escola de Engenharia Naval e doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha do Brasil. Doutor Leonan. Você me provocou, né? Foi uma provocação aquilo, não foi? Então, quietinho. Em nome de todos, eu vou saudar a professora Liede, né? Nossa líder, diretora da Escola Politécnica, né? E ela até citou que eu tive o prazer de participar daquela reunião. Pode contar sempre conosco, é um enorme prazer contribuir para a Escola Politécnica. Aliás, não é um prazer, é um dever, né? Antes de qualquer coisa, é um dever. Depois vem o prazer, mas primeiro tem o dever, e a senhora pode contar conosco. Mas como não é um bate-papo, não é palestra, né, Elida? Então, como não é palestra, aquele filme, né? O filme que vocês apresentaram, né? Eu gostei muito do filme, sabe? Me despertou duas emoções contraditórias, né? A primeira emoção é de muita honra e satisfação de muitos daqueles eventos que foram mostrados lá. Eu posso dizer, eu estava lá. Esse é um lado bastante uma honra para a gente, né? Mas, por outro lado, a gente diz, puxa, como eu estou velho, né? A gente começa a ver essas imagens, né? Mas, na realidade, desde que eu saí da Escola Politécnica, professora Liede, o meu primeiro crachá foi do IPEM, né? Eu, sinceramente, falo isso de coração, eu me sinto parte do Instituto, né? Eu me sinto parte do IPEM, mesmo nunca formalmente tendo sido parte do IPEM, mas eu me sinto parte, né? Porque a gente teve muitos anos eu trabalhei dentro das instalações do IPEM, né? Num regime de simbiose, né? Que tantos frutos deu no passado, né? E a gente vivia junto, era uma estrutura única, né? Alcançamos enormes resultados, brilhantes resultados naquela época, né? Com toda a capacitação técnica das pessoas do IPEM da época, né? Com o esforço gerencial feito pela Marinha, se atingiu coisas como, por exemplo, já falado, que eu trabalhei mais diretamente, o IPMB-01, a unidade crítica, a UCRI, né? Que era o velho nome dela, né? Eu participei como jovem engenheiro, recém-saído da Fole,
nos testes de comissionamento da UCRI, né? E aconteciam coisas curiosas, aprendi bastante coisa lá, né? Foi uma escola muito boa, né? E eu tive naquela época a oportunidade também de fazer o mestrado no IPEM, né? O mestrado é de engenharia naval, mas na realidade a maior parte, tudo que podia fazer no IPEM de matéria eu fiz na época. E aí eu me lembro, vendo aquele filme, né? Me lembro de personagens únicos, né? Pessoas que me dão muita honra terem sido meus professores, né? Professor Ivo Jordan, né? Alcídio Abraão, né? São pessoas que... Nanami Kosawa, né? São pessoas que a gente guarda, né? Na época era duro, né? Na época era bem difícil, né? Mas depois do tempo passa, né? A gente começa a admirar e ter orgulho de ter passado, né? Sobrevivido a esses personagens tão especiais, né? Tão capazes, né? Que tanto contribuíram aí para o desenvolvimento tecnológico nacional, né? Então, realmente é um motivo. Sempre que eu posso, eu venho no aniversário do IPEM, né? Acho que desde que eu desci dessa colina, né? Que já lá se vão cerca de 15 anos, né? Desde que desci a colina, desses 15 anos aí, pelo menos uns 10 aniversários do IPEM eu participei. Esse deve ser lá pelo 10º, né? Eu sempre que posso participo, porque eu volto a dizer, eu me sinto parte do IPEM, né? O IPEM está dentro de mim, né? Ele entrou em mim quando eu era muito jovem, né? Foi um momento de vida muito particular, né? Naquela época, né? Quando eu trabalhei também, outro projeto interessante, a modernização do IER-1, né? Todo o trabalho que foi feito naquela época, né? Foi também uma experiência de jovem engenheiro, né? Então eu tenho um carinho muito especial pelo IPEM e um enorme prazer sempre em voltar aqui. E eu acho que o IPEM está sempre se renovando, né? Eu acho que ele é o centro de pesquisa nuclear líder pela sua capacidade de renovação, porque ameaças sérias já tiveram ao longo do tempo, né? Várias ameaças, né? Mas ele consegue manter a liderança através da permanente renovação e um espírito muito aguerrido, um espírito muito decidido, muito de vestir a camisa, que é o espírito do pessoal do IPEM, né? Que eu convivi e peço o direito de poder usar essa camisa também, que é uma camisa que eu gosto muito de usar, né? Até recentemente tivemos um sufoco aí, o Calvo sabe, eu liguei para o Calvo pedindo ajuda, né? E a ajuda aconteceu, né? E nós tivemos êxito, né? Ou seja, a gente guarda lembranças de todos, de toda essa enorme capacitação tecnológica que existia, continua existindo, mas o grande desafio é a manutenção dessa capacitação, né? Quando eu cheguei no IPEM, você tinha uma quantidade enorme de pessoas extremamente capazes, já idosos, que estavam passando para as gerações seguintes. E hoje a gente vê essas gerações extremamente capacitadas e que herdaram tudo aquilo e desenvolveram mais. Agora, a dúvida é, e eu não vivo o problema, essas pessoas têm como passar para as novas gerações? Essa é uma questão fundamental ligada à própria sobrevivência, à superação e ao caminho da inovação, né? A gente lembra quando fala em inovação, um grande exemplo da inovação que eu vejo um exemplo físico no IPEM, é o antigo CPD do IPEM, né? Quando a gente vai lá, aquele prédio inteiro era o CPD. Eu me lembro que ia para lá para ficar rodando aqueles programas que a gente ficava. Eu era acostumado com o CPD da Poli, da USP, né? Que era pior ainda, né? E hoje a gente vê aquele prédio. Esse é um exemplo aí da inovação. Eu sempre uso esse exemplo lá do IPEM porque ele é muito visível, né? Pelo menos eu convivi muito com aquele prédio, né? E depois a gente vê o que aconteceu com o prédio, vê como é que a inovação, o impacto que a inovação tem, ali fica bem materializado. Mas, enfim, eu acho que a busca, né, eu acho que o IPEM vem sendo muito bem conduzido, né, nos últimos tempos. Eu parabenizo o Calvo, né, que é um amigo de velha data, né, mas os anteriores também, né, que os diretores anteriores, né, ao longo do tempo, quando eu estava no IPEM, mesmo depois de ter saído, eu convivi com vários diretores ao longo desse tempo, né, superintendentes, né, e eu admiro todos na medida que todos conseguiram fazer o Instituto chegar onde está hoje com o Calvo, na liderança do Calvo. Eu acho uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Em especial essa comemoração do combustível, né? Quer dizer, eu tenho uma história curiosa. Alguém falou assim, não, conta um caso curioso, né? Eu vou contar um caso curioso, né? Uma coisa que talvez única no mundo, né? Em 90 deve ter sido 94, 95, né? Teve uma certa crise, né, entre o
o IPEM e a própria Marinha, uma divisão, até botaram um muro no meio, né? Botou um muro que não tinha, né? Teve toda uma crise, né? O fato é que eu, pessoalmente, aquilo me incomodou bastante, né? A perda que dava, a gente não poder contar com a capacitação das pessoas, em especial as pessoas do RT, né? Em especial, no caso aí, que a minha incumbência, eu não trabalhava direto no ciclo do combustível, eu trabalhava em reatores, né? E aí eu disse, poxa, na época era o Maiorino, né? Todo mundo com a grande Maiorino, né? E a gente discutia como é que a gente consegue que as pessoas, que o IPEM volte a trabalhar em parceria conosco, né? Como a gente faz isso, né? Aí dizia, não pode, a gente não pode prestar serviço sem contrapartida. Era uma discussão enorme naquela época, né? E aí, naquela época, né, você estava querendo fabricar o combustível do IR1, né? E o IPEM tinha um problema, né? Faltava hexafluoreto a 20%, né? Não tinha. Estava com dificuldade naquela época, né? E aí a gente fez uma proposta audaciosa, vamos trocar hexafluoreto a 20% por HH, por trabalho, né? E assim foi feito um convênio onde a gente valorava a mão de obra, o trabalho feito, e valorava o hexafluoreto a 19,75, se não me lembro, 19,7, uma coisa assim, não me lembro direito. E aí chegou a hora que tinha que entregar o hexafluoreto, né? E eu, pessoalmente, fui entregar, né? A embalagem, entregar lá no centro de combustível, né? Para, inclusive, a documentação de salvaguarda, né? Desse 50 quilos, né? Então, essa é uma história bastante interessante de 20 anos atrás, né? E funcionou bem, né? Funcionou bem. A gente conseguiu reativar o trabalho em conjunto, né? O trabalho cooperativo, né? Através daquele hexafluoreto lá, que acabou hoje, ele já deve ter sido queimado, está em queima lá no ER1, né? Está muito bem queimado, diga-se de passagem. Então, você tinha pedido para contar um caso diferente, né? Então, conta essa história aí que aconteceu e deu muito certo, né? Foi muito bom naquela época, né? Bom, agradeço aí a paciência de vocês escutarem meus causos, né? E me convidem sempre, que é sempre um enorme prazer participar. Sempre é um prazer. E considerem aí que eu visto a camisa de vocês também. Vocês me dão a honra de eu vestir a camisa de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Gostaria de agradecer a todos vocês. Eu vou passar a palavra para o Dr. Calvo e ele faz o encerramento. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Ok. Doutora Elita, muito obrigado pela brilhante condução aí do webinário. Parabenizar também a você como pesquisadora, gerente, por fazer parte dessa história, né, dos 60 anos do ciclo do combustível nuclear. Realmente foi uma honra para nós tê-la aqui como mediadora desse evento tão importante, né? Eu gostaria de agradecer realmente pelas palavras, né, motivadoras, acho que de todos que participaram, né, dos presidentes, diretores, né, que estão aqui conosco, né, do professor, o Dr. Paulo Pertucci, né, e o Dr. Madison, que tem nos apoiado muito aí com relação à questão dessa reposição do quadro, né, que foi comentado, sempre uma busca de solução, recursos, né, financeiros, inclusive para manter a produção de radiofármacos, né, que é um desafio constante, né, que sempre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Ministério têm buscado uma solução. As soluções como a parceria com a Amazul, acho que isso é um trabalho em conjunto, né, que tem bastante sucesso. A professora Lied, né, realmente uma colaboradora enorme aqui da casa, né, ela vai ter mais essa extremamente gratificante, né, trabalhar com a professora Lied. Nós vamos ter agora esse desafio, né, da questão do curso de engenharia nuclear, né, que a professora Lied comentou, com o professor, o Dr. Madison, né,
A questão da pós-graduação também, acho que que a Universidade de São Paulo nos propicia, né, essa parceria constante, né, que vem, né, da questão da área nuclear desde a década de 70, que, né, um dos participantes fez um comentário tal, realmente é uma coisa, realmente, até a própria criação do Instituto, né, deve-se à Universidade de São Paulo, né, junto com o CNPq. Então, a história realmente é muito gratificante da parceria como um todo, né? E acho que o grande diferencial da pós-graduação e da engenharia nuclear é a possibilidade dos alunos, né, poderem utilizar todas as instalações, laboratórios, né, que estão dentro da própria Universidade de São Paulo, né, sem necessidade de deslocar tudo. Então, isso que acho que é um diferencial muito grande, né, para o sucesso do curso de engenharia nuclear, né? Então, eu acredito, né, que a gente vai ter outras oportunidades ainda, né, com relação a parcerias, e contem sempre conosco, professora. Ao almirante, né, vice-almirante Noriaki, também agradecer pela parceria toda, né, da questão do ciclo do combustível, né, propostas de projeto de inovação que tem surgindo, né, a operação do nosso reator IR-1, 9 dias consecutivos para produzir outros radioisótopos, né, como o TESS e outros 131. Acho que é extremamente importante, né, esse ambiente de parceria. A Secretaria de Desenvolvimento, né, o Dr. Bruno Nagli, né, pelo apoio em projetos de modernização, Ciência para o Desenvolvimento, junto com a FAPESP, o próprio RMB, né, o Governo do Estado de São Paulo, assim como a Marinha do Brasil, o Governo Federal, acreditam no RMB, né? Acho que cada vez mais todos nós aqui participantes temos que apoiar esse empreendimento, né? E isso, né, vem até de encontro a uma pergunta, né, que a doutora Elita nos passou, que é a questão da atendimento à medicina nuclear em tempos de pandemia, né? Então, se nós tivéssemos o reator multipropósito brasileiro, né, eu acredito que o nosso cenário seria completamente diferente, né, com relação à autonomia de radioisótopos para a produção de radiofármacos, né? Eu tenho sempre comentado, né, com o Dr. Madison, o Dr. Paulo, inclusive com o ministro que esteve aqui conosco, né, o ministro Marcos Pontes, né, que só em variação cambial de importação, dos 20 milhões de dólares que nós fazemos por ano, 15 milhões de reais são variação cambial, né? Isso poderia ser investido também em tecnologia nacional, no próprio RMB. Então, o próprio ministro, quando esteve aqui, né, Dr. Madison lembra bem, ele começou a fazer contas, né, em quanto tempo nós pagaríamos o reator multipropósito brasileiro com esse investimento, né, de importação e variação cambial, ou seja, economia de divisa para o país, né. Ao Dr. Carlos Freire, né, parabenizar pelos 32 anos aí da INB, né, a todos os servidores da INB. Nós temos um prazer enorme de trabalhar com a INB, né, na questão do fornecimento do urânio enriquecido a 4%, 5%, né, ao CTMSP, em outras parcerias que nós estamos buscando, mas parabéns aí também pelo aniversário dos 32 anos, né, a INB, a todos os seus profissionais que realmente muito nos orgulham aí de trabalhar em conjunto, né. Ao Dr. Leonan também, nós é que ficamos orgulhosos de ter um fã aí, presidente da Eletronuclear, que passou aqui pelo IPEM, né, que realmente acompanhou toda essa história dos 60 anos do ciclo do combustível nuclear, e com certeza vão ser mais 60 anos também em parceria, e como o Leslie, o Ulisses e outros mencionaram, né, nós vamos fazer o máximo possível para ter o maior número de colaborações, né, com a Eletronuclear e com a ANB, tá? Estamos à disposição de todos, né? Para finalizar, né, eu gostaria de agradecer muito a questão da comunicação institucional, que a Elita lembrou bem, do pessoal de TI, com gerentes que propiciaram, né, e servidores a esse webinário de hoje, que foi extremamente produtivo, né? Agradecer a todos que ficaram conosco, né, até o final, aos nossos
convidados especiais que estão até aqui agora conosco, né? E aproveitar para fazer um convite, né? Amanhã nós vamos ter um outro webinário, né? Também com o tema dos 60 anos de participação do IPEM-SENEM no ciclo do combustível nuclear, né? Com uma temática enredos de uma conquista estratégica, né? Onde servidores, né? Que realmente vivenciaram, né? Esses 60 anos, construíram essa história do ciclo do combustível nuclear no país, né? Vão estar conosco prestigiando, né, sobre a moderação do Dr. Cláudio Rodrigues, né, que foi por várias vezes superintendente aqui do IPEM, né. Então, esse webinar será amanhã também, no mesmo link, né, amanhã, dia 1º de setembro, às 14 horas, né. Então, eu estendo ao convite a todos, agradecer mais uma vez pelos nossos ilustres convidados, né, pelo tempo precioso que todos têm, que nós sabemos, né, mas por dedicarem esse tempo aqui conosco, realmente muito gratificante, né? Acho que a doutora Elita, por favor, doutora Elita. Não, é só porque eu recebi aqui uma mensagem, Calvo, do doutor Rondinelli aqui, da CNE Rio de Janeiro, perguntando qual o acesso, quantas pessoas tiveram acesso. Cerca de 1.000 e poucas pessoas acessaram ao webinar. Só para informar. Pediram para informar. Tá bom? Muito bom. Excelente, Elita. Excelente. Ótimo. Graças acho que a todos aí nesse esforço coletivo, e principalmente aos nossos convidados ilustres e todos da área nuclear, realmente que é muito gratificante trabalhar com todos, né? Então, muito obrigado, né? Uma excelente tarde, final de tarde a todos, né? E estender um convite para amanhã estarmos aqui às 14 horas, né? Para um novo capítulo, né, dessa história dos 60 anos do ciclo do combustível nuclear no país, né? Muito obrigado a todos, né? E até amanhã.